queria que você abrisse em dois trechos da palavra. Um está em Efésios 4, de 17 a 24. E que você guardasse também o Salmo 19. Efésios 4, de 17 a 24. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Quarta passada, quem lembra do tema da mensagem? Quem lembra do que foi conversado aqui, compartilhado aqui pelo pastor Walter? Mais alto. A importância de ser igreja. Aí, glória a Deus, mandou isso. Importância de ser igreja. E se você perceber, foi uma mensagem super abençoada. E se você perceber o texto que foi lido, ele foi lido exatamente o texto anterior a esse. O trecho da palavra anterior a esse trecho aqui. Nós lemos Efésios 4, de 17 a 24. E o pastor Walter leu Efésios 4, de 11 a 16. E foi uma pregação muito abençoada. Eu cresci muito nessa palavra. Aprendi e reavivou o meu coração. Ele trouxe um ânimo. E eu não sei se todos estavam aqui, mas ele falou sobre igreja e usou esse trecho aqui da palavra. Se você voltar aí para Efésios 4:11, você vai ler essa palavra no versículo 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse trecho da palavra fala sobre igreja, fala sobre a dinâmica da igreja, e o pastor Walter trouxe o tema ser igreja. E ele disse que há um tempo atrás na vida dele ele ia à igreja. Ele sabia a cor do muro da igreja, ele sabia o endereço desse evento, a reunião de irmãos, que ele achava que era somente isso, a igreja. E com o tempo ele percebeu o que era de fato a igreja. E com o tempo ele foi crescendo em Deus.
ele aprendeu a não mais ir à igreja, mas aprendeu a ser igreja. Você lembra dessa palavra, se você estava aqui? Ontem nós refletimos um pouco no nosso PG, o nosso pequeno grupo PG Azul, que se reúne aqui, nesse lugar, e nós meditamos um pouco sobre essa palavra. E eu fiz uma pergunta a cada um. Se você lembra, se eles lembravam, e agora eu faço a você, você lembra do momento onde você deixou de ir para a igreja e passou a ser igreja? Você lembra desse momento? Porque a igreja é um lugar dinâmico, é um lugar de movimento, é um lugar onde Deus trabalha na minha vida, na sua vida. Usa as pessoas da igreja para trabalhar em cooperação, para nós mesmos ajudarmos uns aos outros, por meio do Espírito Santo. Não é um lugar parado, é um lugar dinâmico. É um lugar de vida, é um lugar que cresce, onde eu cresço, você cresce, a igreja cresce. Não estou falando numericamente, mas eu estou falando espiritualmente. É claro, aqui é visível, aqui no versículo 13, o objetivo da igreja, a visão, né? Versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é onde nós queremos chegar, onde a igreja nos leva. Onde ser igreja me leva quando eu sou igreja? Eu estou caminhando para onde quando eu sou igreja? Versículo 13. Estou caminhando para o pleno conhecimento do Filho de Deus. Estou caminhando para a plena varonilidade, para a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Você está cada vez mais parecido com Cristo. Quando você está, de fato, efetivamente, em uma igreja genuína. Quando você não está somente indo à igreja, quando você é igreja, e essa igreja realmente é a igreja de Jesus, é aquele corpo que está ligado à cabeça, que é Cristo, você certamente não será o mesmo. Você será cada vez mais melhor. Mais melhor, né? Ficou uma coisa estranha. Mas é isso. Você sempre será melhor, e melhor, e melhor, e melhor. A palavra de Deus diz que a vereda dos justos é como a aurora que vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito. Então, se a coisa está parada, se eu estou parado, se eu não estou em movimento, se também eu não estou crescendo, existe algo errado. Amém? O pastor Walter falou sobre várias coisas, mas eu queria destacar aqui e continuar daqui e falar um pouco sobre o objetivo da igreja. Esse objetivo aqui do 13. E se você for perceber, esse objetivo, ele continua, e nos versículos, no trecho que a gente leu, ele fala mais sobre isso. Esse objetivo que está no 13, fala sobre santidade, sobre você ser trabalhado, você está crescendo para chegar a alguma coisa. Também no 14 ele fala o que ele não quer que você seja. Ele não quer que você chegue para esse lado. O 13 é o que ele quer que você seja, e o 14 é que ele quer que você não seja. Perceba. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então a gente, quando não está na igreja, quando a gente não é igreja, a gente acaba sendo meninos na fé, meninos espirituais. E a gente acaba sendo levado a qualquer vento de doutrina, a qualquer artimanha de homens. E o Senhor ele não quer isso para mim e para você. Ele quer que você cresça, quer que você entenda Ele. Que Ele entenda, você entenda o jeito de ser de Deus. Você entenda a palavra de Deus. Que você seja trabalhado e você entenda perfeitamente a vontade dEle.
e a partir daí você caminhe para Ele, e você comece a se parecer com Ele. Você começa nesse trabalho, você inicia esse trabalho de transformação. E não é uma transformação para algo ruim, é uma transformação para algo excelente. Você começa a se parecer com Jesus Cristo. Eu já contei aqui essa história, mas vale contar como ilustração para aqueles que não ouviram ou aqueles que esqueceram. Um certo homem decidiu na vida dele fazer trabalho de caridade. E ele disse, olha, eu vou trabalhar naquele abrigo ali e eu vou ajudar os pobres. E vou lá eles servem comida aos homens de rua, aos órfãos, às viúvas, e eu vou passar um tempo ali. Ele tinha a vida dele, tinha as coisas dele. Naquele momento ele deixou tudo e foi trabalhar ali naquele lugar, servir naquele lugar como voluntário. E ele servia ali, naquele lugar ele só queria o bem do outro. E como não convivia mais na sociedade, né, da forma que ele convivia, trabalhar e tudo, ele também não foi mais ligando para a vaidade. Então ele começou a deixar a barba crescer, e aí o cabelo dele cresceu um pouco, e aí ele continuou servindo aqui naquele lugar. E em um certo momento, depois de alguns meses, uma criança foi servida por ele. E a criança estava lá com sua mãe. E quando ele estava servindo aquela criança, né, por várias vezes ele se encontrava com ela e a criança perguntou à mãe naquele momento, disse, mãe, ele é Jesus? Mãe, é ele que é Jesus? E ele ficou profundamente tocado por ser confundido com Cristo. E eu lhe digo, ser igreja faz isso com a gente. Você corre o risco de ser confundido com Cristo. Porque quando você é igreja de fato, quando você não vai à igreja, quando você é igreja, certamente você é trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra. Certamente você vai estar em crescimento, você vai estar em movimento. Amém? Só relembrando um ponto que nós também relembramos ontem, em 16, no versículo 16, que fala assim, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é comparada com o corpo. Esse corpo, ele é composto de membros e Jesus é o cabeça. E esse texto fala sobre um membro que a gente até comentou, né? Muitas pessoas querem ser pregadoras, outros querem ser do grupo de louvor, outros querem trabalhar no Ministério da Criança. E se você perguntar que parte do corpo você é, você diz, eu sou o olho da igreja, eu sou as mãos, eu sou os pés da igreja, eu sou a boca. Então você quer ser aquele membro que mais aparece. Mas o versículo 16 fala de um membro chamado junta. E ninguém nunca diz assim, eu quero ser junta. E esse membro é tão importante, porque a igreja só funciona, meu irmão, quando ela está bem ajustada, quando ela está consolidada, quando ela está aqui, como foi descrito aqui no versículo 16. Justa cooperação de parte. É assim que ela efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma, quando ela está perto. E aquelas pessoas que exercem uma função de unir, de juntar, de trazer para perto e conservar perto, essas pessoas são juntas na igreja. Mas existem outras que são completamente contrárias. São as pessoas que dividem, que separam, que causam brigas, dissensões. E ela acaba separando um membro de outro. E assim, essa igreja
não fica sadia. E o pessoal até brincou ontem, tem algumas igrejas com chikungunya, e as juntas estão paradas, elas não fazem a função que elas deviam fazer. Então ore ao Senhor, busque a Deus, peça a Ele que Ele te ilumine, que Ele revele qual o propósito dele para a sua vida e qual o seu papel hoje na igreja e o seu papel amanhã e daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, se Ele permitir. Mas peça, e seja alguém na igreja, alguém que colabora para o crescimento. Eu não estou só falando da igreja local, estou falando da igreja Reino de Deus, da igreja universal, o corpo de Cristo. O que você está fazendo pelo reino, por Cristo, pela igreja? O fato é que existem muitos papéis, e um deles é o da junta. E se você for para o 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse é um dos maiores propósitos do membro que faz o papel de junta. Ele se esforça diligentemente, porque toda junta, ela se esforça. Se você for perceber, o tendão que liga o seu braço do antebraço, o tendão que liga o seu pé ao seu tornozelo, se você for perceber, tudo isso é um grande esforço. O meu colega de trabalho estava jogando bola e ele sentiu uma fisgada aqui no pé. E ele olhou para trás e ele pensava que era alguém dando um carrinho nele. Quando ele percebeu, ele tinha alguma coisa errada. E quando ele saiu do jogo, machucado, contundido, quando ele olhou, existia uma coisa errada, porque o pé dele estava mole. Chegou no hospital, ele percebeu que ele tinha sofrido uma lesão no tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles é esse tendão aqui. E estava praticamente rompido. Ele não foi rompido totalmente. Mas o tendão de Aquiles é uma junta. E ele é tão forte, ele puxa tão forte um membro do outro, no caso o pé, né? Qual é o nome técnico disso aqui? Calcanhar. Não tem um Timóteo, que é fisioterapeuta, para nos ajudar hoje, né? E a força, né? A força que se esforçando diligentemente, né? Esse tipo de junta, né? A força que o tendão de Aquiles faz era tão importante que quando ele rompeu, ele já parou logo. E ainda olhou para trás. Foi alguém que me bateu? Foi alguém que me deu um carrinho aqui? O fato é que nós podemos ser várias coisas na igreja, e uma das coisas mais preciosas é ser junta. É você se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Mas se você for perceber, no 13 ele fala sobre chegarmos a uma perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso continua no trecho exatamente que a gente leu, que fala sobre santidade. E diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha a mudança que ocorre em você quando você é a igreja. Não igual os gentios, que andavam na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Você pode repetir essa palavra? Ignorância. Guarde essa palavra. Em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido que nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele está falando sobre
como nós seremos, como nós devemos ser quando nós somos igreja. E ele diz no 24 que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Fala sobre uma perfeição que nós precisamos chegar. E alguns podem falar de forma pejorativa para você, dizer, santinho, quer ser santinho, mas é o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Porque o Senhor, Ele odeia a desobediência, Ele odeia a injustiça, Ele odeia o pecado. É verdade ou não é verdade? Quando nós chegamos e dizemos, você precisa, eu vou pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Se não uma boa nova. Tudo bem. Qual é a boa notícia? É que alguém vai te salvar. Aí a pessoa que está lá no mundão vai te salvar de quê? Ela nem percebe que ela está errada. Ela não percebe que ela tem agido com injustiça, que ela tem desagradado a Deus, que ela está vivendo uma vida destrutiva e em várias áreas da vida dela está caminhando para a destruição, ela não percebe. Mas é sobre isso que o Evangelho vem tratar, é sobre essa salvação, a salvação de nós mesmos, do velho homem, e o Senhor quer nos transformar nesse novo homem, mas as pessoas não entendem. E aí eu queria voltar para aquela palavra que eu pedi para vocês guardarem. Qual foi? Ignorância. Aí eu também pedi para você guardar o Salmo 19, não foi? Salmo 19. E aí eu queria que a gente saltasse, sem perder Efésios 4, 17 a 24, saltasse para o 19. Eu queria que você lesse, por enquanto, só um versículo. E esse versículo é o 13. Aliás, 12. Versículo 12, na minha tradução, na Bíblia que eu estou lendo para vocês, é assim: quem possa discernir das próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Alguém tem outra tradução? Quem pode entender os próprios erros? Mas ele continua e diz: os que são ocultos. Uns falam faltas, outras traduções falam de erros, mas o fato é, existem erros que são ocultos. E existem tipos de erros e tipos de pecado. Existem aqueles pecados que são públicos, existem os pecados que são secretos. Existem os pecados que eu conheço e sei que pequei. E tem pecados que eu não conheço. Então tem pecados que eu sei que eu pratiquei. E eles podem ser públicos ou secretos. Mas eu sei que eu pratiquei. Mas existem aqueles pecados que eu nem sei que eu pratiquei. São aqueles pecados ocultos que são descritos aqui no Salmo 19, 12. Porque eles dizem: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Sabe, o nosso caminho, quando nós somos igreja, é de tentar conhecer a mente de Deus e tentar agradá-lo. E dizer: Senhor Deus, eu não quero mais te desagradar. Me revela, como diz o outro salmo, diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. A questão é que a nossa ignorância, que foi a palavra que eu pedi para você guardar, ela nos atrapalha. E os gentios, na sua ignorância,
eles insensatamente acham que são justos. E nós, que somos cristãos, na nossa ignorância, muitas vezes achamos que estamos certos. Mas existem pecados que são ocultos, que nós não conhecemos. Você entende isso? Só que tem uma verdade. Pecado é pecado. Quer você veja, quer você não veja. Pecado é pecado. Quer você veja ou não veja. Já dizia Spurgeon, o pregador. Da mesma forma, Deus é Deus. Quer você veja, quer você não veja. Você entende? São duas realidades. São duas verdades que podem ser uma bênção quando você sabe e conhece, e podem ser uma maldição. Pecado, ele sempre vai ser pecado, mesmo que ele seja oculto, mesmo que você não conheça, porque você pecou. E esse pecado, para esse pecado existe uma consequência. Esse pecado desagradou o Senhor. Pecado é pecado. E eu te pergunto, sobre o pecado público e o pecado secreto, qual é o maior? Como se mede pecado? Já pensou nisso? Tem gente que mede pecado pelo grau de publicidade, né, desse pecado, né, notoriedade desse pecado, né? Quanto mais conhecido for, pior o pecado. Mas se ele for secreto, ninguém viu, então tudo bem. Só um pecadinho, foi secreto. É assim que se mede pecado? A questão é que, qual é o maior, o público ou o secreto? Pecado é pecado. Não importa se 1000 pessoas viram, ou se só um viu. O mesmo pregador que disse pecado é pecado, ele disse, pecado é pecado, se comete em segredo, ou diante de um mundo inteiro. Pecado é pecado. Por isso que eu trouxe aqui, meu irmão, a reflexão sobre o pecado oculto. Sobre o pecado do Salmo 19, versículo 12. Aqueles pecados, aquelas faltas, aqueles erros que nós nem conhecemos, mas eles existem. E aí vem o grande perigo de não ser igreja, é a ignorância. Não saber que está fazendo mal, não saber que está cometendo um pecado, não saber que está desagradando fortemente ao Senhor. E a bênção de ser igreja é conhecer mais o Senhor, entender quem Ele é, conhecer quando você está agradando, quando você está desagradando. É a bênção de ser igreja, é a bênção também de você ter o Espírito Santo, que segundo Cristo, Ele vem trazer a você. Ele vem te ensinar, Ele tem várias funções na minha vida e na sua vida. Jesus disse que Ele ia deixar o Espírito, derramar o Espírito em nós, na sua igreja, naqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, esse Espírito, Ele também é muito conhecido como o Consolador, não é isso? Mas Ele também é um Espírito que me convence do pecado. Ele é um Espírito que me ensina e também me mostra o pecado. E essa é a bênção de ser igreja e a bênção de ter o Espírito Santo. Porque com Ele eu saio da ignorância. Amém? Então são duas verdades. Eu não sei se ficou claro, mas Deus é Deus. Não importa se eu vejo, se você vê, Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. Pecado é pecado. Não importa se eu vejo ou você vê. Misericórdia. E o fato de acreditar e de entender essa primeira verdade, que Deus é Deus, não importa se eu vejo ou não,
ela é importantíssima. Se você for perceber a vida de Jó tinha uma vida maravilhosa, concedida por Deus, muitas bênçãos, e coisas foram acontecendo na vida dele. Ele foi perdendo filhos, perdendo membros da sua família, ele foi perdendo bens materiais, ele foi perdendo o seu lar, a sua casa, a sua saúde. E Deus mudou? Não. As circunstâncias na vida de Jó mudaram? Mudaram. Mas o que é mais impressionante na vida de Jó é a visão dele sobre Deus. Deus é Deus. Não importa se ele está vendo ou não, ele sabe que Deus é Deus. E não importa as circunstâncias na vida dele, ele sabe que Deus é Deus. Amém? Vocês conhecem uma música, Jó? O nome da música é Jó, de Miriam. É uma coisa assim. Hã? E ela fala justamente sobre isso, sobre a vida de Jó. Tá fácil aí, mano, só a letra dela. Não precisa nem passar ela, não. Eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que alguém já está cantando esse cântico. Midian Lima. Ele diz assim: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. É alguém que disse para Jó, não foi? A mulher de Jó não disse? Aí Jó responde o quê? Mas não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. Essa é a primeira parte da estrofe. A segunda parte da música diz: Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Te adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, santo é o teu nome. Meu irmão, Deus é Deus, quer que a gente veja, quer a gente não veja. O Salmo 19, ele começa sobre dizendo uma verdade, sobre a excelência da criação. Esse salmista percebeu na criação uma voz alta do Senhor. E ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Ele fala sobre o nascer do sol. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ele fala sobre a beleza da criação. E a partir daí ele fala da lei do Senhor, porque a lei do Senhor, ela nos ilumina, como o sol nos ilumina. Ele traz uma luz, o sol traz uma luz para a terra, traz uma revelação, assim como a palavra de Deus traz uma revelação para mim e para você. E ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanecem para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilhado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Aí vem o 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas, os próprios erros? Absolve-me das que me são ocultas.
quando nós não temos esse sol da palavra, quando nós não nos expomos a esse sol, quando nós nos escondemos desse sol, quando nós não somos revelados pela luz que vem daqui, sabe, não é simplesmente ler. A verdade, ela está contida aqui, mas ela pode ser revelada ao seu coração se você quiser. Sabe, se entender a palavra for só uma questão de interpretação de texto, vários professores de português, do Enem, saberiam mais do que muitos mestres na palavra. Mas a palavra é uma questão de revelação, não é somente de interpretação. Então, essa luz que vem da palavra, vem por meio do Espírito Santo, que está na igreja. E se você for perceber, eu já peço para a igreja ficar de pé, que a hora já está avançada. A igreja tem uma missão principal, ela tem uma missão importantíssima, que é ela mesma ser a luz do mundo. Sabe, o Senhor, que é o sol, vem com sua palavra, que é a luz, ela nos ilumina e a gente reflete isso no mundo. Essa é a grande verdade, a grande missão da igreja, que nós sejamos a luz do mundo, a grande responsabilidade que eu tenho, que você tem. Então, continuando a palavra de quarta-feira passada, a missão que eu tenho, que você tem, uma delas não é somente aqui dentro, não é ser igreja aqui dentro, é ser igreja lá fora. É iluminar aqueles que estão na ignorância. Primeiramente, nós aqui sairmos da ignorância, sermos expostos à palavra, sermos iluminados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E em segundo lugar, refletir isso no outro, refletir isso no teu vizinho, no teu colega de trabalho, na tua família, naquele que não conhece Jesus, aquele que está na ignorância, como foi lido aqui em Efésios 4:17, aquele que não conhece a Deus, que também, pegando o gancho do versículo 12 do Salmo 19, aquele que está pecando e nem sabe, pecados ocultos. A questão, meu irmão, é que pecado é pecado, não importa se ele sabe ou não sabe, não importa se você vê ou não vê, pecado é pecado e gera grandes consequências, grandes e más consequências. Agora, a bênção é que Deus é Deus, não importa se eu vejo ou não vejo, se eu percebo ou não percebo, Deus é Deus, e Ele te ama, e Ele me ama, e Ele quer um relacionamento comigo e contigo, e Ele nos deu a igreja. Se você for perceber a história, o Senhor, no Velho Testamento, na época do Velho Testamento, levantou profetas, e a iluminação, a palavra, a revelação vinha pelos profetas, vinha pelos reis, e depois chegou a revelação das revelações, quem é Jesus Cristo, a palavra encarnada. E é nele que nós discernimos tudo, inclusive a palavra, é analisando o Evangelho e a Bíblia, o centro dela é Jesus Cristo. Mas depois Jesus Cristo diz aos seus discípulos: eu vou ter que partir, eu vou subir, vou para a direita do Pai. Mas não se importem, aliás, não se preocupem, eu vou deixar aqui o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui hoje, está aqui em mim, em você. E o Senhor não levanta mais somente um profeta. O Senhor levanta hoje para falar a verdade ao mundo, para falar aos corações daqueles que não conhecem a Deus. O Senhor levantou a igreja. A igreja. A importância de ser igreja não está só aqui dentro, está lá fora. Está com você, está comigo a responsabilidade de iluminar o mundo através da palavra de Deus. Mas eu primeiro preciso receber isso. Eu primeiro preciso entender isso. Eu primeiro preciso buscar isso. Será que nós estamos buscando de uma forma satisfatória? Será que nós estamos chegando a esse objetivo que está em Efésios 4, versículo 13? Estamos cada vez mais perto e mais parecidos com Jesus?
Será que a pessoa que trabalha comigo entende isso? Será que a minha família está vendo isso? Conversando ontem no PG, 2 jovens vieram para a igreja. Essa igreja, a mãe não queria que viesse para cá, porque aqui a gente crê nos dons do Espírito, crê na manifestação do Espírito, crê que o Espírito está aqui conosco, o Espírito Santo de Deus. E existem outras igrejas que não creem, creem que só era coisa do passado. E esses jovens vieram aqui e a mãe não gostou. E eles estavam contando como eles eram quando eles iam à igreja, quando eles se tornaram igreja. Quando eles se tornaram igreja, o conflito ainda permaneceu. Mas teve um momento que a mãe viu o resultado na vida deles. Porque o resultado de ser igreja é se parecer mais com Jesus. O resultado de ser igreja é ser mais justo, é ser melhor, é crescer. E esse resultado se vê quando você está em uma igreja genuína, quando você está numa igreja realmente está ligada a Cristo, quando você está exposto à palavra, quando você está recebendo dessa luz que vem desse sol maior, que é Jesus, que é Deus na minha vida e na sua vida. Nós precisamos receber isso para que nós sejamos igreja e vivamos como igreja, tanto aqui dentro quanto lá fora. Amém?